Porque ali em cima consta como transmitido, né? Eu acho que agora foi. Se puder me confirmar seus contatos aí. Foi sim. Ali em cima consta como transmitido. Eu acho que agora foi. Acabei de ouvir o delay da minha própria voz aqui. Então, finalmente, depois de um certo delay aí, pedindo desculpas aos nossos convidados e a quem estava esperando aí na sala. Finalmente começar, então, o nosso segundo seminário da revista Persevera Verum Gaudium. A gente ensaiou aqui antes nossa apresentação, né? Então, agora a gente vai acertar certinho o discurso. Sou Martin Magos Petis, atualmente editor-chefe da revista Persevera Verum Gaudium, a revista dos estudantes da graduação do Direito, né? E em nome dos editores da revista e das editoras, a gente vem iniciar, então, o nosso segundo seminário de pesquisa acadêmica na graduação, sempre com o objetivo, né, de fomentar a pesquisa e o debate sobre a pesquisa na graduação de Direito, né, para que desde a iniciação científica, desde esse estágio da graduação, a gente já possa pensar sobre publicações, sobre academia, né. Então, hoje a gente conta aqui, então, com a presença ilustre do professor doutor Daniel Francisco Mitidiero, nosso querido professor de processo civil da casa, também na pós-graduação, é doutor em Direito pela casa. Também a gente conta com o Frederico Paganin, que é atualmente presidente do Centro Acadêmico, que sempre dá todo o apoio à revista também nesse sentido, do Centro Acadêmico como um todo. Então, passo a palavra para a gente começar, hoje com o tema Como Escrevo, Confissões de um Jovem Processualista. Passo primeiro a palavra para o Frederico, então, fazer a abertura e a gente começar nossos trabalhos. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer ao Márcio pelo convite para falar pelo Centro Acadêmico, ressaltando, inclusive, essa ligação forte que a revista Severa tem com o Centro Acadêmico André da Rocha, né, tendo nascido do seio do Centro Acadêmico, lá em 2009, se não me engano. Em segundo lugar, parabenizar por esse evento, já é o segundo seminário de pesquisa acadêmica que a revista realiza. Nós entendemos isso como algo muito importante para fomentar a pesquisa, mas principalmente para fomentar a busca dos colegas por como fazer uma pesquisa, né, e como ir atrás de uma metodologia mais adequada, de uma melhor forma de escrever, que a gente vai ver como parte importantíssima, não só da pesquisa, mas da divulgação da pesquisa, né, que efetivamente é o que faz a revista científica. Faz a divulgação da pesquisa e, nesse sentido, tem um papel forte de atualização da doutrina, de divulgação de novas ideias, que é, no fundo, um papel democrático, de reforçar a diversidade de pensamento, reforçar a diversidade metodológica, a diversidade de ideias que surgem dentre os estudantes. Isso também é algo muito bonito e muito interessante que a revista vem fazendo nos últimos anos, principalmente, realmente colocando essa ideia que é sempre ressaltada pelo grande comparatista René David, que universidade é diversidade, antes de qualquer outra coisa, diversidade de pensamento, de ideias, e nesse sentido também de caminhos na pesquisa. Então, parabenizar a revista pelo trabalho que vem fazendo, parabenizar a equipe editorial pelo evento, e agradecer também ao professor Mitidiero por comparecer aqui hoje e nos brindar com essa aula sobre como escrever, né? Sabemos que é muito importante, realmente. Muito obrigado e boa noite a todos, um bom evento e, na verdade, bom seminário, né? Boa semana para todos. Muito obrigado, Frederico. Está convidado aí para acompanhar o nosso seminário, vai até semana que vem, todos estão também. Gostaria de agradecer também, em nome da revista, o professor Daniel, sempre nos apoia em todas as
todos os momentos, quando a gente precisa, ele está sempre disposto a colaborar com nós. E é uma alegria poder contar com sua presença no primeiro dia. Passo a palavra, então, para o senhor, o tempo é todo seu. Então, eu quero começar dando muito boa noite ao Martin, editor-chefe da revista Recevera Verum Gaudium. Também quero cumprimentar de maneira muito efusiva o Frederico, que é presidente do Centro Acadêmico André da Rocha. Quero cumprimentar toda a coordenação desse seminário de pesquisa acadêmica na graduação, da mais alta importância, o professor Alejandro capitaneando o time, junto com o Arthur, com o Pedro, com o Pietro, com o próprio Martin e com o Vinícius. Quero dizer que é realmente uma grande alegria para mim estar aqui e quero dar meu muito boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco para pensar um pouquinho, né, a respeito da graduação, da pesquisa na graduação e do ofício de escritor, né, ofício de escritor. Eu proponho a vocês, eu vim dividir com vocês a minha experiência de escritor. E, na verdade, pretendo dividir, de algum modo, as notas que eu estou coligindo, né, os fragmentos que eu estou juntando e que vão fazer parte de um livro meu que está programado para sair no ano que vem, cujo título é precisamente esse: Como escrevo Confissões de um Jovem Processualista. O Como escrevo se explica porque o que eu pretendo é passar a minha experiência de escritor. Não significa que seja a maneira mais apropriada de escrever, não significa que seja a maneira adequada de escrever, significa apenas dividir a minha experiência, esperando que, de algum modo, ela possa ser útil para cada um de vocês, para cada uma de vocês. Eu espero, sinceramente, que, a partir da minha experiência, vocês consigam, talvez, se encontrar, talvez se reconhecer nos dilemas, enfim, todo o universo que envolve a escrita dentro do direito e a pesquisa dentro do direito. Em segundo lugar, esse Como escrevo tem um subtítulo que se chama Confissões de um Jovem Processualista. Os meus cabelos já atestam que eu não sou tão jovem assim, eu tenho 42 anos, mas, na verdade, como processualista publicado, como autor de livros de doutrina, eu fiz 18 anos esse ano. Até essa foi uma das razões pelas quais eu decidi escrever esse livro, Como escrevo Confissões de um Jovem Processualista. 18 anos esse ano. Meu primeiro livro foi publicado em 2003, Comentários ao Código de Processo Civil, ainda de 73. Tomo 1, saiu com o ano de 2004, mas é uma publicação de 2003, saiu em outubro de 2003, pouco antes do meu aniversário, e de algum modo eu procuro prestar contas a mim mesmo, no espelho, dessa trajetória a respeito de como eu escrevo. Frederico mencionou que sempre é um bom momento refletir sobre a escrita, né? E fez a ênfase sobre esse tema na graduação. Eu quero lembrar que refletir sobre como escrever é algo absolutamente perene dentro de quem está disposto a evoluir, né? Para dar um exemplo disso, na semana passada, eu promovi, junto com o professor Dyson Flack, aqui da faculdade também, um evento que se chamou Escrever para Vencer, com o professor Guilherme Recena Costa, também um egresso aqui da faculdade, e foi um sucesso, né? Pessoas de diferentes níveis, doutorandos, doutores, mestrandos, graduandos, pessoas com mais de 20 anos de estrada na lida forense, pessoas iniciando, todas foram unânimes em dizer, olha, como eu saí desse curso, dessa palestra, tocada, e como isso foi importante. De modo que eu quero parabenizar
né, dar o meu depoimento aqui, parabenizar a coordenação dos trabalhos por tomar a iniciativa de criar um espaço para a gente refletir sobre esse ofício. O que eu proponho aos colegas e às colegas? Eu proponho que a gente converse um pouquinho sobre essas 7 estações, né? Sobre essas 7 estações, sobre esses 7 dias da semana. Título de introdução, falar um pouquinho sobre Porto Alegre, né? E a metáfora aqui é que escrever um livro, escrever um ensaio, pesquisar, é como uma viagem. É um caminho, né? Meu caminho começou em Porto Alegre, meu caminho continua passando por Porto Alegre. E se escrever um livro é como pegar uma estrada, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que sair por aí? A segunda é, para onde ir? A terceira, quem é que eu vou encontrar pelo caminho? Quem é que eu vou encontrar pelos lugares que eu pretendo visitar? Como chegar a esses lugares? O que vestir por lá? O que fazer? E viajar. E não apenas escrevendo. E, final de tudo, né, quem sabe terminar com essa lógica do eu vim passear. Então, são esses 7 temas que eu gostaria de abordar com vocês nos próximos 30 minutos, né, começando um pouquinho por Porto Alegre, terminando com esse passeio que passa por essas 7 estações. Quem escreve? Essa é uma reflexão importante. Eu até fevereiro de 2020, né, isso é o período que antecedeu a pandemia, eu nunca tinha escrito um livro, eu nunca tinha lido um livro sobre como escrever. De modo que o meu começo foi intuitivo, né? Eu imitei, basicamente, os autores que eu gostava. Então eu comecei escrevendo, eu gostava muito de ler Pontes de Miranda, gostava muito de ler Ovídio Batista, o professor Ovídio foi professor titular na nossa faculdade, tinham estilos mais carregados, enfim, usavam palavras mais difíceis, eu achava aquilo encantador. Eu achava que aquilo dava um certo ar de credibilidade à pesquisa. E eu comecei imitando, então, esses mestres, os meus mestres, os meus primeiros mestres. Até que eu comecei a amadurecer, fui conhecendo outros mestres, encontrei outras pessoas pela vida, comecei a reparar na maneira pela qual essas pessoas escreviam e, naturalmente, fui sofrendo um influxo dessas pessoas, né? O professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira, que me acolheu, né, no mestrado e doutorado, né, mestrado que eu converti em doutorado aqui na faculdade, também professor titular da nossa faculdade, né, o professor Luiz Léo Marinoni, né, um queridíssimo amigo meu, professor titular da Federal do Paraná, o professor Humberto Ávila, que também foi professor titular aqui da faculdade, hoje professor titular da Universidade de São Paulo, o professor Michele Tarufo, pessoas com as quais eu acabei me relacionando e que deixaram um pouco delas para mim. E o que aconteceu? Lá pelas tantas eu comecei a perceber que eu mudei muito a maneira pela qual eu escrevia, e as pessoas ao meu redor percebiam isso, né? Os meus amigos de tempo, as pessoas que me acompanham há muitos anos, começaram a perceber essas coisas. E eu resolvi parar um pouquinho para pensar e digo, afinal de contas, se eu mudei tanto assim, se eu acho que eu estou escrevendo melhor, detalhe, eu acho que estou escrevendo melhor, então isso significa que eu posso conscientemente aprimorar a maneira pela qual eu escrevo. E aí caiu na minha mão 2 livros fundamentais, que eu desde logo indico. Steven Pinker, Guia de Escrita. O Steven Pinker foi o mesmo cara que escreveu O Novo Iluminismo, que é um livro fascinante, um outro do que é feito o pensamento, um livro fascinante também. E o Guia de Escrita é um livro absolutamente fundamental, é um livro do século XXI, escrito por um neurocientista, um psicólogo, que mais ou menos nos mostra como é que o cérebro reage à escrita. E depois eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso. E o outro livro,
foi um clássico da década de 70, foi do William Zinsser, Escrever Bem. E nesse livro, Escrever Bem, do Zinsser, ele colocou algo que me tocou, queria dividir com vocês. Colocou algo que me tocou e eu queria dividir com vocês a partida, assim, antes do trem, né, partir. Ele disse, olha, se o autor, se a autora for alguém interessante, eu vou querer ler coisas que, em princípio, eu não tenho nenhum tipo de interesse em ler. Eu posso ler sobre a história, por exemplo, do beisebol. E eu não jogo beisebol, e eu não gosto de beisebol. Mas se a autora, se o autor do ensaio for alguém interessante, que consiga colorir essa história com experiência pessoal, com a maneira pela qual vê o mundo, aquilo vai se tornar algo interessante. De modo que uma das regras, né, vamos colocar dessa maneira, que o Zinsser nos traz, é que sempre que possível é legal trazer quem escreve para o texto. Quando li esse conselho, eu pensei assim, cara, é tudo que a gente não faz no direito. No direito a gente usa o nós, né, o plural majestático. No direito a gente procura uma certa objetividade e procura, sim, vamos usar um verbo forte, né, descrever normas, argumentos, funcionamento normativo, sem emitir muitos juízos de valor. Então, eu comecei a pensar que era necessário mudar um pouquinho a maneira de escrever. Isso teve um impacto grande em 3 livros que eu escrevi em 2020. O meu Processo Civil, que saiu em 2021, o Reclamação, que também saiu em 2020, e o Superação para Frente e Modulação de Efeitos, que saiu agora em 2021 também. Se vocês forem comparar esses 3 livros com os livros de 2019, por exemplo, Recurso Ordinário e Recurso Especial, que eu escrevi junto com o Marinoni, vocês vão perceber que tem algo diferente ali. E esse algo diferente é Porto Alegre. Esse algo diferente sou eu. Resolvi me colocar nos interstícios, vamos colocar assim, né, das entrelinhas. Então, o primeiro ponto é Porto Alegre. Poderia ser São Paulo, poderia ser a cidade de vocês. Na verdade, aqui Porto Alegre é uma metáfora para dizer convido vocês a se colocarem no texto. Se isso vai impor uma escrita em primeira pessoa ou uma terceira pessoa, se isso vai lhe dar mais ou menos liberdade, bom, isso é uma questão que eu quero tratar um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente estiver na quinta parada, o que vestir. Por enquanto, eu apenas peço que vocês considerem a hipótese de estarem presentes nos textos. Eu acho que isso vale a pena. Meu primeiro ponto. Por que escrever? Por que sair por aí? Por que se aventurar a escrever um livro, a escrever um ensaio, a pesquisar? Eu diria o seguinte, eu vou começar respondendo de forma negativa. Né? Não é para ficar famoso. Não é para ficar famosa. Se vocês querem escrever para ficar famoso, para ficar famosa, eu quero dizer que é muito trabalho, que não vale a pena. Tem outras maneiras de ficar famoso, tem outras maneiras de ficar famoso, de ficar famosa do que escrevendo, que talvez sejam muito mais fáceis. Eu diria que a gente tem que escrever se a gente se convencer que tem algo a dizer. E aí eu vou retomar também um pouquinho aqui do que o Martin mencionou no início, né? A gente pesquisa e junto com a pesquisa a gente sente a necessidade de exprimir algo, né? De dizer algo. A gente sente a necessidade de que talvez tenha a contribuir ainda que minimamente com um tema, seja fazendo uma boa resenha, dando o estado atual das coisas, seja tentando, de fato, arriscar uma crítica ainda não realizada,
tentando arriscar uma solução ainda não aventada para um problema, mas a gente escreve porque a gente tem algo a dizer. E para ter algo a dizer, a gente precisa estudar. Daí porque o ato de escrever, o ato de pesquisar, tem tudo a ver com o ato de estar envolvido em uma empresa acadêmica, de escrever um livro, de escrever um ensaio. Então, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é por que sair por aí? Porque eu tenho algo a dizer. Eu não comecei a escrever os meus livros para falar um pouquinho de mim, para me tornar famoso. Não foi essa a minha motivação. Minha motivação é porque eu achei que eu tinha condições de dizer alguma coisa, de fazer uma boa resenha sobre o Código de Processo Civil, que foi isso que eu comecei escrevendo, comentários ao Código de Processo Civil. Eu achei que eu podia, de algum modo, fazer uma resenha dos bons comentários que tinham na praça e de algum modo, me inserir no debate. Foi um pouco presunçoso, um pouco pretensioso à época, mas, afinal de contas, às vezes a gente tem que colocar o gancho do alpinista lá em cima e puxar para ver se suporta ou não suporta o nosso peso. A segunda questão é a seguinte: já que eu decidi que eu tenho algo a dizer, já que eu gosto de pesquisar, que isso faz parte da minha vida e que, enfim, isso me dá prazer, para onde eu vou ir? O para onde eu vou ir aqui afinal de contas, quais são os temas que eu vou enfrentar? E aqui a resposta ela não pode ser mais óbvia. Embora seja óbvia essa resposta, eu vou respondê-la com Umberto Eco. Umberto Eco é um dos grandes autores, é um autor que eu adoro, já li praticamente tudo que ele escreveu, porque realmente é alguém que me dá muito prazer intelectual. Inclusive, ele é o meu rival intelectual no coração da Bezinha, porque a Bezinha adora Umberto Eco também. Mas vai lá, o sujeito já faleceu, estou consentindo, está tudo certo. E o Umberto Eco diz o seguinte, lá no Como se faz uma tese, que é um livro que eu recomendo a leitura para todo mundo. Como se faz uma tese, um livro da década de 70, que vale muito a pena. Lá no Como se faz uma tese de Laurea, que é equivalente ao nosso trabalho de conclusão de curso, o professor Umberto Eco diz o seguinte: para onde ir? Qual tema escolher? Os temas pelos quais eu nutro interesse. Às vezes as pessoas me perguntam: professor, eu queria escrever sobre um tema legal, o que o senhor me sugere? Eu respondo: bom, dentro do processo civil, quais são os grandes temas que te interessam? Professor, me interesso por recursos, me interesso por tutela provisória. Muito bem, já estamos no caminho, já não vamos escrever sobre execução, já não vamos falar sobre nulidades, nós vamos falar sobre antecipação de tutela. Está muito amplo ainda, naturalmente. Vamos delimitar um pouco mais. Quanto mais eu delimito, maior é a chance de eu produzir algo com maior valor e chamar a atenção. Isso é algo que eu sempre também procuro dizer aos meus alunos e às minhas alunas. Então, a primeira regra é interesse. Para onde eu vou? Para onde eu tenho interesse. Se eu quero conhecer a Polônia, muito bem, faço um roteiro que me leve à Polônia. Eu não tenho interesse em conhecer, vamos lá, a Tailândia, pelo menos não nesse momento. Então, eu não vou pegar um avião para a Tailândia. Eu vou pegar um avião para Varsóvia. Beleza, é isso que a gente pode fazer. E é interessante porque quando a gente escolhe um tema, a gente precisa ter consciência de que aquele tema vai nos carregar por um período. A gente vai ficar entretido por algum período. Que aquilo vai ser basicamente objeto da nossa conversa diária, nem que seja com nós mesmos. A gente vai ficar pensando no tema que a gente elegeu. Então tem que ser alguma coisa que a gente tenha interesse. E às vezes a gente embute nos temas, nos sumários, aquilo que Umberto Eco, num outro livro, chamado Confissões de um Jovem Romancista,
chama de duplo código, né? E os temas como bonecas russas, como caixas chinesas ou cebolas, né? Ou as frases como os textos como bonecas russas, caixas chinesas ou cebolas. Ou seja, os temas, a escolha de um tema é passível de leitura ou de mais de uma possível leitura. Uma alusão a uma frase, por exemplo, pode ser lida em mais de uma chave, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu escrevi sobre colaboração, um dos meus livros se chama Colaboração no Processo Civil, do Modelo ao Princípio. Está na 4ª edição. A 4ª edição foi publicada em 2019, a primeira edição é de 2009, então são 10 anos, 4 edições. E eu defendi o conteúdo desse livro como tese em 2007. Colaboração no Processo Civil. No princípio, é um livro, como qualquer outro, né, que poderia ser tomado na minha bibliografia intelectual, na minha biografia intelectual, como mais um tema pelo qual eu me interessei ao longo da minha vida. Muito bem. Olhando só para o Daniel, essa é uma primeira informação. É a bonequinha maior, né? É a caixinha maior, é a primeira casca da cebola. Se eu olhar um pouquinho mais de perto, talvez eu perceba que colaboração no processo foi um dos temas que foi introduzido, de fato, né, com força, pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, em uma série de ensaios na década de 90, que foi meu orientador, foi um grande amigo meu. E a gente vai perceber um pouco mais ainda que, quando ele escreveu sobre do formalismo no processo civil, em 1997, ele escreveu querendo analisar o processo como um todo, né? Buscando um equilíbrio entre a atividade das partes e do juiz, buscando otimizar suas funções e organizar de maneira devida, de maneira justa, o processo. Em 97 ele não falou sobre colaboração e nem desenvolveu uma tese sobre isso nos ensaios subsequentes. E se a gente for olhar um pouquinho mais atrás, a gente vai perceber que o professor Galeno Lacerda, professor também catedrático da nossa faculdade, em 1953 publicou um livro chamado Despacho Saneador. Despacho Saneador é sobre um instituto, sobre um ato processual específico em que o juiz procuraria organizar o processo a fim de que o processo fosse mais eficiente na busca da tutela jurisdicional, na composição da lide, como ele gostava de chamar. Então, se a gente for perceber, né, colaboração no processo civil é uma resposta a um problema colocado pelo professor Carlos Alberto, que de seu turno era uma resposta a um problema colocado pelo professor Galeno Lacerda. Veja, de algum modo, existe um código aqui para ser puxado. E que o autor, obviamente, não diz, né? Isso a gente começa a perceber quando a gente se engasta em uma tradição. E com isso eu chego à terceira parada dessa nossa conversa aqui. Primeira, porque sair por aí. Segunda, para onde eu vou. E a terceira é quem eu vou encontrar por lá. Então, quando eu escolho os meus temas, quando eu procuro estudar uma determinada matéria, quem é que eu vou encontrar por lá? Tem uma frase que eu gosto muito, nem sei onde eu ouvi pela primeira vez, talvez tenha sido com o professor Cláudio Miquelon, queridíssimo amigo também, que foi professor aqui da faculdade, hoje professor na Universidade de Edimburgo, que diz que os lugares são as pessoas. E os lugares são as pessoas mesmo, né? E os temas também são as pessoas, né? Quem vai analisar um tema vai necessariamente encontrar pelo caminho interlocutores, pessoas. Como é que eu seleciono uma bibliografia? Então, eu decidi que eu vou estudar um tema. Como é que eu seleciono a bibliografia relevante?
O que citar, o que não citar. Eu vou ter alguns autores, algumas autoras e o panorama que eu preciso realmente enfrentar. Eu preciso traçar o contexto cultural dos meus temas. Em 2019, um diretor bastante conhecido, o Danny Boyle, realizou um filme chamado Yesterday. Talvez muitos de vocês tenham assistido esse filme. Eu assisti, uma delícia de filme, que é basicamente um tributo aos Beatles. Né? Ele diz, olha, a tese do filme, se a gente pode colocar dessa maneira, é que o mundo é um lugar melhor por conta dos Beatles, com o que eu concordo. E o Danny Boyle, lá pelas tantas, faz a seguinte tirada, né? Porque eu vou dar um spoiler aqui. Basicamente, houve um surto coletivo e todo mundo começou a viver numa realidade em que os Beatles não existiram. Os Beatles não existiram. E esse é o argumento do filme. Apenas uma única pessoa lembrava dos Beatles, que é a personagem principal do filme. E aí, então, ele começa a se apropriar, vamos colocar dessa maneira, das músicas dos Beatles. E ele começa a procurar, dizer, olha, mas os Beatles, bota lá no Google Beatles, aparecem besouros, né? Não tem referência a Paul, Lennon, nada. Aí ele vai lá e lembra, botou Oasis. Aí aparece a imagem de um oásis, né? Aí ele diz, make sense. Faz sentido, porque se a gente não tem Beatles, a gente também não tem Oasis. E com os temas do direito também é assim. Vou dar um exemplo da minha vida. Segunda monografia que eu escrevi, antecipação da tutela cautelar, a técnica antecipatória. Eu escrevi esse livro porque eu queria discutir basicamente com dois grandes autores, dois também queridos amigos meus. Eu queria discutir as ideias do professor Ovídio Batista e discutir as ideias do professor Luiz Lério Marinoni. Só que para eu chegar nesses autores, eu tinha que partir de alguns autores anteriores. Eu precisava ler toda uma bibliografia enfrentada pelo professor Ovídio, toda uma bibliografia enfrentada pelo professor Marinoni, e precisava, de algum modo, entender onde houve a quebra, onde é que nós tivemos a ruptura, onde é que estava o elo perdido da coisa. E aí, é claro, não dá para estudar tutela provisória, tutela fundada em cognição sumária, antecipação de tutela, são muitos os nomes. Não dá para estudar esse tema sem enfrentar a obra clássica de Piero Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, publicada em 1936. Não dá para estudar esse tema sem ler esta obra. Sem entender, na verdade, dar um passo anterior. Entender como que Ovenda compreendeu a azione cautelare, como o Carnelucci depois compreendeu il processo cautelare. Tem uma sequência aí bem delimitada que a gente tem que entender. Entender como o Código de 73 abraçou essas ideias e como a doutrina dominante à época se valeu dessas ideias, né? E aí à frente o professor Galeão Lacerda, seus comentários, volume 8, tomo 1, e como o professor Ovídio se opôs a essas ideias. E depois como o professor Marinoni procurou desenvolvê-las criticamente. Veja, são as pessoas que eu encontrei por lá. A gente encontra pessoas quando elege temas. Vai procurar a sua turma. Né? E como é que eu procuro essa turma? Como é que eu procuro essa turma? O Borges tem um conto que se chama Funes el Memorioso. Né? E o Funes, ele basicamente lembra de tudo. Tudo. Tudo, tudo. O que aconteceu com ele há 17 dias atrás, 13 horas e 45 minutos e 10 segundos. Ele vai lembrar o que aconteceu, a pessoa com quem ele falou, o que ele estava fazendo, tudo, absolutamente tudo. Só tem um único dado. Porque lembra de tudo, ele é incapaz de selecionar aquilo que é relevante.
E, portanto, Funes é um tremendo de um idiota. Funes não consegue selecionar aquilo que é relevante. A gente vai deixando coisas pelo caminho que não são relevantes. Quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente tem que saber reconhecer o que é relevante e o que não é relevante. Quais são as pessoas que influenciaram no desenvolvimento dos temas, quais não influenciaram. Isto é algo absolutamente imprescindível de perceber, mais em tempos de internet e de acervos digitais. A gente precisa de uma adequada curadoria, vamos colocar dessa maneira, para entender aquilo que vale a pena estudar, aquilo que vale a pena enfrentar, afinal de contas, com quem a gente tem que conversar. Quando a gente está no início da nossa vida acadêmica, eu estou falando no evento para graduandos e graduandas, primacialmente, quem é que vai nos dar a morta? Quem é que vai dizer assim, leia tal coisa, não leia tal coisa, o fundamental é ler o X ou ler a Y? É o professor, é a professora. Daí a importância também da gente escolher bem os nossos amigos, com quem a gente anda, né? São pessoas que vão, por assim dizer, nos ajudar porque conhecem o caminho, já percorreram o caminho. E presumivelmente conhecem, portanto, dos temas que a gente quer enfrentar. Então, eu diria que a gente precisa de uma adequada curadoria e, no início, essa curadoria é, de um modo geral, realizada por um professor, por uma professora, por um colega mais velho, uma colega mais velha, que vai, por assim dizer, dar o caminho das pedras. Vai dizer quais são os autores relevantes para uma dada disciplina e que a gente vai acabar se deparando necessariamente. Uma coisa importante, pessoal, como vocês já devem ter percebido, escolher um tema, ver quem são as pessoas que importam nesse tema, é se inserir em uma tradição. É se inserir em uma tradição. É controlar as ideias, como elas foram aparecendo e como a gente foi construindo a nossa própria identidade e a identidade dos temas. Isso é muito importante. Isso me remete a uma história, né, que eu vivi em Pavia com o professor Michele Tarufo. Eu fui para Pavia escrever o meu livro sobre Cortes Supremas. Cortes Superiores, Cortes Supremas, do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente, um livro publicado em 2013, está a terceira edição, 2017. Espero que termine esse ano para eu poder fazer uma edição nova no ano que vem. E eu tinha recém-publicado o Antecipação de Tutela à época. Estava saindo desses estudos mais dogmáticos, de institutos de direito processual propriamente ditos, e migrando para uma intersecção entre teoria do direito, processo e direito constitucional, que tem início com esse livro de Cortes. Mas nessa época eu já tinha publicado Antecipação de Tutela e eu sentia necessidade, em alguns momentos, de mencionar o ano original da publicação dos trabalhos que eu enfrentava. Porque eu sentia necessidade de mostrar, olha, esse autor aqui, embora eu esteja consultando uma edição da década de 90, ele escreveu isso na década de 70. Eu precisava marcar esse caminho, né? E aí, então, eu estava tomando um café com o professor Michele lá na Estrada Nova, e aí ele me disse, Daniel, eu gostei muito do teu livro de Antecipação de Tutela, acho que é um livro bacana. Depois é um livro que saiu publicado na Itália em 2016, né, com o prefácio dele, que me deixou super feliz. E outra hora eu posso falar sobre isso, se vocês quiserem, como isso aconteceu. Mas ele disse, olha, Daniel, eu li aqui o teu trabalho e uma das coisas que eu gostei é porque tu tem uma consciência histórica, né, de marcar as publicações originais. Isso é muito importante, porque hoje os jovens, é aquele papo do hoje os jovens, né? Hoje os jovens não dão mais bola, enfim. E eu tomando meu café quieto ali, né? E disse, muito obrigado, tal, enfim. Mas pensando comigo, sorte, né? A gente tem que ter sorte na vida, porque eu fiz de maneira totalmente inconsciente aquilo de ficar citando os textos originais e anos originais. Aquilo foi meio intuitivo,
A partir dali, tomei como regra. Está sempre que possível o original, está sempre o ano original da publicação dos livros, se o autor já é falecido, nascimento e morte, para situar o contexto, se tem uma tradução, citar sempre os tradutores, e em que ano foi publicada a tradução, para ver como é que ela começou a circular em determinado idioma, que assim a gente tem um quadro completo, todo o contexto cultural de uma determinada ideia, de um determinado autor e de como um tema se desenvolveu. A gente não pode perder de vista. Se inserir num tema é se inserir numa tradição. É como Picasso olhando para trás, pintando as meninas do Velázquez. As meninas do Velázquez não são iguais às meninas do Picasso, evidentemente. Mas ambas trazem em si a marca de um diálogo entre gerações. Isso é bastante importante para quem está empenhado na construção da identidade e do desenvolvimento de determinados temas. Porque eu escrevo? Para onde eu vou? Quem eu vou encontrar por lá? Quer dizer o seguinte, em poucas palavras, né? Eu tenho algo a dizer, eu tenho interesse nesse algo e eu já encontrei a bibliografia pertinente e já li todo mundo. Qual é o meu próximo passo? É saber como eu vou chegar, né? Como é que eu vou me mover por lá, né? Como é que eu vou chegar? E como eu vou chegar é o seguinte, agora que eu já li todo mundo, que eu já estou dentro da festa, que eu já sei com quem conversar, que eu já estou conversando com o pessoal, bom, agora eu vou escrever um sumário. Veja, eu não escrevi uma linha ainda, eu não escrevi introdução, considerações finais, não escrevi desenvolvimento. O que eu fiz foi simplesmente fazer um sumário. No início da nossa vida acadêmica, pessoal, fazer um sumário é uma coisa dificílima. Mais uma vez, está aí uma boa serventia para um professor, para uma professora, ajudar a fazer um sumário, ajudar a pensar um sumário, indicar bons autores e fazer um bom sumário, ajudar a fazer um bom sumário. O resto, o orientando tem que se coçar, a orientanda tem que se coçar e tem que se virar. Mas essas duas atividades são fundamentais. Vai ficando mais fácil, pessoal. A gente chega no mestrado, já ajuda menos. Chega no doutorado, ajuda menos ainda. Mas no início a gente tem que, né, dizer, olha, vamos começar com o sumário. Eu gosto muito de fazer sumários e os sumários vão se transformando ao longo do tempo, né? Eu, inclusive, fiz um exercício nesse próximo livro meu que eu estou escrevendo, esse livro mais dogmático, eu estou escrevendo sobre processo constitucional. Eu estou escrevendo como uma parte de uma provocação que Humberto Eco faz lá no Como se faz uma tese, né? Parênteses. Humberto Eco diz o seguinte, se você, enfim, quer ter mais ou menos a dificuldade de um estudante que está iniciando em determinado tema, e você já é um pesquisador mais velho, mais sênior, enfim, se você já é um professor, faça o seguinte, escolha um novo tema que esteja fora da sua zona de conforto. E eu resolvi escolher o tema do processo constitucional para fazer esse exercício, de me lembrar como é buscar toda uma bibliografia nova, fazer um levantamento novo de autores, saber com quem conversar. E aí eu já resolvi escrever esse livro para depois contar como eu escrevi essa pesquisa no Como Escrevo, dentre outros. E uma das coisas que eu fiz foi guardar as várias versões do sumário que eu fiz. Eu já fiz uns 4, 5 sumários. O núcleo duro está ali, pessoal. É o mesmo desde o início, só que eu fui fazendo pequenas arrumações na casa. É como numa viagem, né? É bom a gente programar uma viagem e seguir mais ou menos o roteiro. Mas pode acontecer da gente fazer pequenos desvios, né? Fazer pequenos desvios desde que não comprometam a nossa finalidade geral. Vou contar uma para vocês. Uma das viagens pré-pandemia, a Bezinha queria muito conhecer a Itália, ela ainda não conhecia a Itália. E eu adoro a Itália, sempre
sempre que posso volto à Itália, mas eu queria ir para a Irlanda. Não conhecia a Irlanda. Isso foi em 2019. E aí, então, a gente chegou à conclusão que a gente ia passar alguns dias na Itália e alguns dias na Irlanda. Muito bem. Só que fez um calor, assim, violento na Itália. A gente estava lá final de julho, início de agosto, e estava realmente algo insuportável. E a gente estava em Firenze, estava absolutamente insuportável. E a nossa próxima parada era Veneza. De Veneza, a gente ia para Milão, pegar o avião e ir para Dublin. Muito bem. A gente se olhou e disse, olha, quem sabe vamos antecipar aqui essa saída de Firenze. Vamos chegar uns dias antes em Veneza. A água, tendencialmente, vai estar menos quente. E, quem sabe, vamos dar uma escapada para Ljubljana, né, que é ali do lado, né, na Eslovênia, que eu não conheço também, ela também não conhecia. A gente pode alugar um carro e ir, já ficamos empolgados dois, então vamos. Aí fomos para Ljubljana, foi sensacional. Ficamos 2 dias, ficamos um final de semana na Ljubljana e de lá voltamos para a Itália e de lá pegamos o avião para a Irlanda. Às vezes dá para fazer esse tipo de puxadinho, né? Nesse livro de processo constitucional, por exemplo, eu resolvi ampliar o objeto da minha pesquisa, porque eu vi que comportava, que exigia, que era isso mesmo. Mas foi uma decorrência natural do meu processo de escrita. Eu vi, olha, preciso enfrentar alguns temas que antes não estavam no script. Agora vão estar. Agora, são pequenos puxadinhos. Não dava para querer viajar para a Ásia, não dava para querer ir para o Japão. Não dava. Viagemzinha curtinha, ali do lado, bate e volta para o tema. Entendeu? As coisas têm que estar dentro. Mas eu diria, sem dúvida alguma, fazer o sumário é uma das tarefas mais importantes de quem vai escrever sobre um tema. Não dá para construir uma boa casa se não tiver um bom projeto, pessoal. Então eu diria, deem bastante atenção a isso e vençam aquela certa ansiedade que a gente tem de querer começar a escrever logo. A gente precisa, né, deixar assim essa certa angústia de querer escrever logo. Primeiro, se apropriar da bibliografia, se apropriar da tradição, escrever um bom sumário, ter um bom roteiro e aí ir para frente. E aí sim, aí depois que a gente tem esse bom roteiro, a gente já pode se perguntar o que vestir na viagem, né? Então a gente vai ter esse sumário, vai ter esse nosso trajeto, a gente vai saber o que vestir. E aí depende do nosso auditório, depende do que a gente está escrevendo, né? A gente vai escrever um trabalho de conclusão de curso, a gente normalmente tem uma ideia dos autores que a gente pesquisou, há um certo estilo mais sóbrio, porque afinal de contas a gente está iniciando uma carreira, né? Há que ter um estilo um pouquinho mais sóbrio, né? Talvez um pouco mais de cautela em algumas opiniões. A gente tem que procurar saber que vai levar para uma banca de professores que normalmente a gente já conhece, os professores da faculdade, né, com os quais a gente também conhece os autores que eles gostam de ler, então a gente tem mais ou menos que projetar os cenários e as perguntas. A mesma coisa vale, em maior extensão, para as dissertações de mestrado e para as teses de doutorado, que eu diria que são os livros que a gente escreve por dever de ofício, né? Que a gente precisa escrever. E a gente precisa escrever para uma determinada tradição, de uma determinada faculdade, com determinados professores, né? Então, isso acentua ainda mais, vamos colocar assim, um certo caráter de tendencial objetividade. Quanto mais a gente vai ficando conhecido, mais ficando conhecida, mais liberdade a gente tem para se expor. Mas enquanto isso não acontece, é bom a gente dosar um pouquinho aquele eu, né, dentro da pesquisa. Porque isso pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho. Não é todo mundo que entende bem como a gente vai se expressar, né? Por isso que eu diria o seguinte, um TCC, um mestrado, talvez uma especialização, um mestrado, é mais ou menos como um pretinho básico. A gente não vai errar se a gente for de pretinho básico, se a gente usar um nós, se a gente for um pouco mais comedido em deixar parecer quem a gente é não vai errar, né?
uma jaca de Elton John, uma coisa assim, né? Uma jaqueta estilo Elton John, é uma coisa que o sujeito tem que estar um pouquinho mais preparado para usar. A gente tem que estar bem firme daquilo que a gente é e qual é a nossa posição na fila do pão. Né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Vou dar um exemplo. Eu resolvi escrever um livro em primeira pessoa, introduzindo elementos fora do direito a todo momento, depois de 18 anos. Depois de 18 anos, depois de ter escrito mais ou menos 30 livros. Acho que ninguém precisa esperar tanto, tá tudo certo. Mas diria que depois de ter uma posição acadêmica, depois de ter a titulação, acho que fica mais fácil a gente fazer isso. Né? Isso é mais bem visto, vamos colocar dessa maneira. Né? Um teto para chamar de nosso, né? Uma assinatura numa pintura que todo mundo reconhece pela pincelada, né? Como, por exemplo, como esse belíssimo quadro aqui do Eduardo Vieira da Cunha, professor da universidade também. Várias pessoas chegam aqui e dizem, mas esse é do Eduardo, do Eduardo. Enfim, é uma coisa diferente. É algo que tu desenvolve, né? Os primeiros quadros, né? As primeiras músicas, os primeiros livros são sempre muito mais dos outros do que nossos. Mas muito bem. Então eu já sei em que lugar eu estou na fila do pão. Agora eu tenho que saber, né, já que eu estou bem vestido, o que é que eu vou fazer por lá. Cheguei onde eu queria. O que eu vou fazer por lá? O que eu vou fazer com tudo que eu estudei? Primeira coisa é, nem tudo que eu estudei precisa estar no papel. Eu posso ter lido vários livros para escrever um parágrafo sobre determinado assunto. Eu não preciso citar todos os autores que eu pesquisei. Alguns autores eu não vou citar porque aquilo que eu estou dizendo não precisa de corroboração, é senso comum, é notório, é evidente. E alguns autores eu não vou citar, algumas autoras eu não vou citar, porque simplesmente não tem autoridade suficiente para corroborar o que eu estou dizendo. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou citar. Né? Com o que eu posso ler muita coisa, mas o que eu efetivamente vou trazer para o meu texto talvez seja só aquilo que seja imprescindível. Eu costumo dizer o seguinte, por que determinados autoras figuram em um texto e outros não? Pela tradição. Pela tradição. Porque eles contribuíram para um determinado tema. Se o mestre Yoda, né, do dia para a noite, aterrizasse, né, ou se corporificasse no Louvre, ou no Met, ou no Guggenheim, né? Como é que ele ia se deparar com aquele acervo? Né? Qual é a coisa que ele deveria se perguntar? Então, um alienígena, né, que chega lá e numa matéria totalmente diferente, se pergunta, olha, por que esses autores estão citados? Por que essas autoras estão citadas? Por uma razão muito simples. Porque existe um fio que sustenta esse inventário de autores e autoras. E esse fio é a tradição. É porque eles contribuíram para a evolução desse tema. É por isso que eles estão citados. É por isso que elas estão citadas. Porque contribuíram para a evolução do tema. E essa é a grande sacada, né? O que eu vou fazer por lá, né? Como é que eu vou me mover com todos esses livros, com todos esses lugares, todas essas pessoas que eu encontrei? Eu só vou usar as memórias, eu só vou usar os textos que eu efetivamente posso dizer, aqui eu tenho algo diferente. Nem que seja uma resenha potente sobre todo o estado da doutrina, que me poupa de citar vários outros autores. Por fim, a gente vive um tempo em que a gente não só escreve. A gente se comunica muito, por exemplo, pelo YouTube. A gente se comunica muito pelo Instagram. O que a gente aprendeu com tudo isso? Né? O que a gente aprendeu
com o Instagram? A gente aprendeu com a MTV antes, né? Minha geração, por exemplo, que na década de 90 adorava ver MTV. Aliás, a MTV Brasil começa com Smells Like Teen Spirit, de Nirvana. Um clipe antológico, absolutamente antológico. Né? O que a gente aprendeu com os Beatles? A gente pode se comunicar de maneira curta, clara, pontual, direta, né? Com imagens, com pequenos vídeos. E tudo isso serve ao fim comunicação. Tudo isso serve ao fim bater um papo, trocar uma ideia. De modo que, se nós temos hoje esse tipo de ferramenta à nossa disposição, a gente pode viajar não só escrevendo. A gente pode viajar com desenhos ocidentais, com visual law, com legal design, com vídeos, em QR codes que a gente pode colocar nos livros. E eu acho que tudo que vem para a gente fomentar o conhecimento, fomentar a troca de ideias, vem bem. Se o espaço maior para uma pesquisa mais aprofundada continua sendo a escrita, isso eu não tenho dúvida. Mas eu também não tenho dúvida que esses recursos ajudam a gente a seguir pelo caminho. O que eu posso dizer para vocês a título de conclusão? Eu vim passear. Eu vim passear. Os livros são parte da diversão. Quem quer escrever, quem quer ter a vida de pesquisador, a vida de acadêmico, a vida de... Enfim, quem vamos colocar uma frase do Murakami, né, de um livro, um título do Murakami, romancista por vocação, quem, na verdade, precisa escrever todos os dias, quem precisa estar envolvido em projetos de pesquisa e de escrita, tem que ver os livros como parte da diversão. Tem que vir passear. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Professor Daniel, muito obrigado pelas palavras. Muito interessante a apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui, como a gente tinha combinado, algumas recebidas no chat. Eu tenho uma pergunta, para começar, bem informalmente, diretamente, assim, para o senhor. Temos ainda perto de 50 pessoas assistindo até a última vez que eu vi. O que o senhor diria, por exemplo, o senhor é um advogado bem-sucedido também, além de ser professor, né? Concilia com sucesso essas duas profissões. A gente sabe que a argumentação às vezes é um pouco diferente, o método é diferente, né? Eu mesmo, sim, na minha escrita do TCC, por exemplo, tomei alguns puxões de orelha, assim, muito juridiquês, às vezes a gente sabe que é muito latim na escrita jurídica, né, nas petições. O que o senhor diria, por exemplo, para como conciliar ou separar ou evitar, assim, né, confundir, talvez, essa escrita mais acadêmica, que é mais metódica, com essa escrita do ofício, digamos assim, das profissões do direito, né, do operador do direito? Obrigado, Martin. Pô, essa é uma grande pergunta. Tu sabe que não sei se o Guilherme Recena está aí nos escutando aí ainda, não sei se tu viu semana passada ou retrasada a aula do Guilherme, até vou deixar isso no YouTube agora, vou colocar. É interessante, né? Porque a gente tem que ter muito treino aí também, né? E tem um dado talvez ainda mais interessante aí, ainda para colocar mais uma dificuldade na resposta a essa pergunta, Martin. Como advogado, eu basicamente exerço duas funções. Assim, eu sou um advogado de contencioso, sou contratado para trabalhar em casos e, portanto, sou contratado para defender a posição de um cliente, né? Vamos colocar dessa maneira, mas também sou contratado para dar pareceres, muitas vezes. E também são técnicas diferentes, embora seja um advogado. Um parecer, tu tem que usar uma linguagem mais sóbria, tu tem que procurar
expor, eventualmente, diferentes perspectivas de análise de um determinado instituto jurídico, ainda que tu vá construir pela solução que tu entende apropriada para a solução do caso concreto. E que, naturalmente, serve ao interesse do teu cliente, porque se não servir ao interesse do teu cliente, tu nem vai ser contratado, né? Pelo menos as pessoas me consultam e eu digo, olha, eu não posso dar o parecer ou eu posso dar o parecer. Se eu posso dar o parecer, muito bem, é porque eu concordo com a tese. Mas, ainda assim, a maneira pela qual a gente escreve o parecer é diferente da maneira pela qual a gente escreve um recurso e, naturalmente, é diferente da maneira pela qual a gente escreve um livro ou um ensaio. Quando a gente escreve uma peça forense, na posição de advogado, ou de Ministério Público, ou de defensor público, de sujeitos parciais do processo, a gente escreve para persuadir. Isso não significa que a gente não tenha um compromisso ético com a verdade. Não é isso. Significa apenas de que eu vou procurar mostrar o caso na melhor luz possível para o meu cliente. Primeiro ponto. E segundo ponto, eu vou sempre, na medida do possível, obedecer algumas regras de persuasão que levem o julgador a pensar mais no meu caso, a ficar com a minha mensagem mais, vamos colocar assim, fresca na sua memória, né? Eu vou dar um exemplo. Tá? Um exemplo até que o Guilherme também lembrou na semana passada, e que está num livro que eu recomendo a leitura, até é um livro que eu, o Sérgio e o Daisson, o Sérgio Matos e o Daisson Flack, recomendamos para a nossa equipe de processo, né, da URGS, né, que recentemente venceu lá a competição de BDP, que é Making Your Case, né, do Scalia e do Brian Gardner. E uma das regras que eles trazem é a seguinte, olha, se possível, comece sempre atacando com o seu argumento mais forte. Essa é uma regra de ouro, porque a primeira impressão é a que fica. Veja que a gente aprende nas aulas de processo, né, que a gente primeiro tem que analisar as questões processuais, depois analisa as questões de mérito preliminares, como prescrição, como decadência, e depois chega lá no mérito, né, realmente naquilo se é devido ou não à prestação, quem tem direito, quem não tem direito. Na verdade, se eu tenho um mérito a meu favor, eu tenho que começar dizendo, olha, fulano de tal não tem direito por isso, aquilo outro. Eu tenho direito por isso, aquilo outro. Depois eu posso, no meio da peça, falar sobre as questões processuais, eu tenho que terminar lá grifando os meus pontos e dizendo o que eu quero. Então, é isso que vai realmente interessar e vai fazer a diferença. São técnicas diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que ter presente que quando a gente escreve como doutrinador, como professor, quando a gente escreve como acadêmico, acadêmica, é uma coisa. Quando a gente escreve como um profissional do direito, profissional mais, vamos colocar assim, comprometido com um dos lados do caso, é outra diferente, né? E acho que vale a pena a gente perceber isso claramente. Vale dizer, né? É difícil a gente desenvolver essa percepção. Com o tempo, essa percepção vem, mas é bom ter presente já isso, né? São maneiras diferentes de escrever. Interessante a pergunta. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Passar para mais uma aqui, do Felipe Maillard. Professor Daniel, houve algum momento marcante, um divisor de águas, que o transformou em professor, advogado, escritor, doutrinador? Ou foi um conjunto de acontecimentos indissociáveis? Ele pergunta. Pois é, essa é uma pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta difícil. Obrigado, Felipe. O que eu posso dizer é o seguinte. Foi um conjunto de coisas, né? Só que a gente só consegue entender o que aconteceu, né, olhando para trás. A gente não consegue, olhando. Quando a gente está fazendo as coisas, a gente não percebe onde as coisas vão dar, né? Eu conto um pouquinho disso no meu processo civil, né? Eu primeiro me tornei um leitor, eu aprendi de algum modo a falar em público,
depois me interessei pela academia, depois vi que a vida como advogado era uma vida que poderia dar certo, porque nada disso estava planejado. As coisas... Eu nunca fui um bom aluno de segundo grau, eu realmente não estudava à época, não tinha interesse por estudar, embora sempre tenha gostado de ler. Meus amigos do segundo grau não acreditam até hoje que eu me tornei professor da universidade pública, que eu escrevo livros, eles acham que, enfim, que é outra pessoa, que não sou eu. E de fato, eles têm razão, porque a pessoa que eles conheceram era bem diferente dessa que está falando com vocês agora. Eu diria que um conjunto de pessoas e circunstâncias que me levaram a me tornar quem eu sou, né? A decisão pela advocacia, a decisão por me tornar professor, as oportunidades que eu tive como escritor. O que eu posso dizer é que eu tive alguns turning points, assim, né? Isso, sem dúvida alguma. Ter me tornado professor da URGS foi algo muito importante na minha carreira, né? Isso foi em 2011, eu fiz concurso em 2010. Isso te dá uma visibilidade importante, te coloca no ambiente em que tu consegue dialogar com pessoas que têm interesses afins e em um ambiente de excelência e de pesquisa acadêmica, em que isso importa. Ter começado a publicar por uma editora de alto impacto no Brasil foi algo importante. O meu primeiro livro que vendeu, vamos colocar assim, foi o Código de Processo Civil Comentado, que eu tinha com o professor Luiz Guilherme Marinoni, que saiu em 2008, e hoje eu tenho junto com o professor Sérgio Cruz Arenhati, outro queridíssimo amigo, outra grande influência na minha vida, que saiu em 2015, com o Código de 2015. Eu percebi que a partir dali eu comecei a me tornar mais conhecido do grande público, né? E meu nome começou a frequentar decisões dos tribunais. E aí, um belo dia, eu percebi assim que eu era conhecido, né? Enfim, enfim, né? Que já tinha uma carreira mais solidificada, mas a acolhida pelo professor Carlos Alberto na URGS no mestrado foi muito importante. Foram muitos momentos que, se eu tivesse agora que sumarizar, eu seria injusto, assim. O professor Hermes Zanetti Júnior, que hoje é da Federal do Espírito Santo, que me levou para o mestrado, enfim, foram muitos momentos. A advocacia, que eu comecei com o Dyson Flack, que é meu queridíssimo amigo. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram e que acabaram me levando para onde eu estou agora, né? Mas, sem dúvida alguma, teve um fator aí importante, né? Que foi a sorte. Encontrei pessoas que acreditaram em mim, encontrei pessoas que viram, de certo modo, algum valor no meu trabalho, e estava preparado para agarrar as oportunidades que apareceram ao longo do caminho, né? E acho que isso é uma coisa importante também, né? A gente, às vezes, as oportunidades não aparecem, as pessoas são muito boas, as oportunidades não aparecem, né? E às vezes as oportunidades aparecem, as pessoas não estão prontas. Então, eu acho que a gente tem que fazer força para fazer coincidir essas coisas. É uma excelente pergunta aí, Felipe. Um papo aí para uma próxima. O Arthur Hack perguntou: professor, tem professores que recomendam que se comece a escrever logo, pois o trabalho vai nos indicando ele mesmo um caminho a se seguir. Tem como conciliar isso com esse plano de viagem que o senhor falou? Pois é, Arthur. Assim, vamos lá, né, cara? Sendo bem sincero, tá? O nome da minha exposição é Como Escrevo, né? Confissões de um Jovem Processualista. Isso significa que eu estou falando muito da minha experiência pessoal, né? Para mim funciona assim. Talvez para outras pessoas funcione de outra maneira, né? Talvez para outras pessoas funcione assim: olha, vai lendo um tema, vai escrevendo, que o trabalho vai te mostrar para onde ir. Talvez funcione, né? O que eu posso dizer é que para mim não funciona. E eu conheço
muitas pessoas que escrevem, né? Eu conheço muitas pessoas que têm o ofício de escrever como ofício diário, né? E essas pessoas, de um modo geral, escrevem dessa maneira que eu trouxe aqui, né? Trazendo, primeiro, se apropriando de uma bibliografia, depois, né, fazendo um sumário e depois, né, executando esse sumário. Vê bem, a gente pode variar o sumário um pouquinho, mas tem que saber por onde começar e para onde ir no capítulo seguinte, né? Porque senão a coisa fica meio difícil. Mas é aquilo, escrever um livro, escrever um ensaio, é algo que tem uma dose pessoal aqui de escolhas, né? Vou dar um exemplo. Humberto Eco, no Como se faz uma tese, recomenda de maneira enfática que as pessoas façam fichas de leitura de livros. Eu não faço fichas de leitura. Eu anoto nos livros. Eu anoto na margem, eu anoto na contracapa, eu coloco post-it. Essas são as coisas que eu faço, que é a maneira que eu tenho para depois recuperar essa informação da maneira mais rápida possível para poder citar, para poder revisitar, para poder reler. Mas eu não faço fichas de leitura. Humberto Eco diz que é essencial fazer fichas de leitura. E Humberto Eco é Humberto Eco. Então, assim, o que eu posso dizer, Arthur, é que para mim funciona bem assim. Pode ser que para outras pessoas funcione de outra maneira. Mas excelente pergunta também. Obrigado. Professor, eu sei que já tomamos bastante seu tempo, principalmente com o atraso que eu causei no começo aqui. Nós temos só mais 2 perguntas. Eu acho que a última seria um fechamento legal, assim, mais no sentido de pedir um conselho mesmo. E aí, antes disso, tem a pergunta do Rildo. Posso fazer as 2 e já encaminhar para o encerramento daí, se o senhor estiver de acordo. Claro. Beleza. O Rildo Pragana pergunta assim: com essa formulação de viagens, ao mesmo tempo que com a produção de livros e textos que o senhor comentou, em algum momento você já esteve produzindo ao mesmo tempo mais de um livro, contrariando as leis da física de Newton sobre o espaço? Fecha aspas. E aí a Gabriela pergunta: professor, algum conselho específico para os alunos da graduação que estão começando o primeiro ano de iniciação científica? Será o meu primeiro contato com a pesquisa. Eu acho que é um bom fechamento essa pergunta para a nossa palestra. Excelentes perguntas, Martin. Vamos lá. Primeiro, pergunta do Rildo, né? Sabe que eu já tentei escrever... A primeira vez que eu tentei escrever 2 livros ao mesmo tempo foi agora. Agora, esse ano, em que eu falei para a editora, eu disse, olha, pessoal, eu vou escrever 2 livros, eu vou escrever um livro sobre processo constitucional, porque está rolando um anteprojeto sobre Código do Processo Constitucional, é um tema que envolve a atuação do Supremo, que é um tema que vem me interessando, precedentes, recurso extraordinário, etc. E eu quero escrever um livro sobre processo constitucional e quero escrever um livro para celebrar esses 18 anos internamente, eu no espelho, né, o Como Escrevo. E eu não consegui começar nenhum dos 2 livros até que eu decidi que eu primeiro ia escrever o processo constitucional, até como parte do exercício que o Eco me sugeriu no Como se faz uma tese. Depois que eu decidi que eu ia escrever o processo constitucional, é impressionante. A coisa fluiu, tenho 50 páginas escritas, vai ser um livro com 120 páginas. Tenho certeza que eu vou terminar lá por janeiro, que foi quando eu prometi para a editora. E fiquei fazendo notas, por assim dizer, né, sobre o Como Escrevo. Por exemplo, para fazer a palestra de hoje, eu peguei o sumário do Como Escrevo. O sumário do Como Escrevo são esses 7 estações aí, com o Porto Alegre e o Vim Passear como introdução e considerações finais. E, aliás, o Vim Passear, né, para falar dos duplos códigos, é uma referência a uma música de uma banda porto-alegrense que eu gosto muito, né, Jingle Bells, que tem a ver com essa ideia do se divertir pelo caminho. E, enfim, então eu nunca escrevi 2 livros ao mesmo tempo, sempre escrevi um livro depois o outro, embora agora, nesse momento, eu esteja coligindo notas para o Como Escrevo e escrevendo, de fato, o processo constitucional. Então, Rildo, é isso.
Gabriela, né, e todo o pessoal que teve a bondade de estar aqui escutando, estar aqui com a gente, estar aqui pensando junto esses temas. O que eu tenho a dizer é o seguinte: vamos estudar. O melhor conselho é estudar, mas estudar mesmo, né? Eu tenho vários exemplos de alunos e alunas que começaram comigo em TGP e hoje já são doutores em Direito e com carreira consolidada. E o que eu vi ao longo desses anos todos é que essas pessoas baixaram a cabeça e estudaram. Simples assim. Baixaram a cabeça e estudaram. E estudaram, e estudaram, e estudaram, e cresceram para dentro. E ficaram cada vez mais indo a fundo nos temas, né? E nessa estrada, procuraram trazer cada vez, enfrentar um teminha aqui, um teminha ali, pega um pedacinho de um tema, apresenta como iniciação científica, tenta escrever um ensaio, né, vai recortando e vai fazendo, mas sempre estudando, estudando, estudando. Eu acho que a gente não pode, e talvez seja essa assim, o meu testemunho, né, que fecha de certa maneira com o que eu disse, né? A gente não pode começar querendo os fins, né? Tipo, eu quero me tornar escritor. Isso vai acontecer. Eu quero me tornar um pesquisador. Isso vai acontecer. Se você gostar do caminho, se você sentir que aquilo tem a ver com você, vai acontecer, né? Agora, vai acontecer se a gente estiver estudando. A gente precisa estudar, a gente precisa se alimentar, né? Se a gente se alimentar direitinho, a gente vai conseguir, né, sair por aí para conhecer um monte de lugar. Então é esse o meu conselho. Muito obrigado, professor. Com isso, acho que a gente pode ir encerrando, então, o nosso primeiro dia de seminários. Eu fico muito feliz com a sua fala, anotei várias dicas aqui para mim mesmo. Espero também um dia, quem sabe, me tornar, né, nesse sentido que o senhor falou. E isso aí, sigo sempre estudando, tem que ser, vejo dessa forma também. Então, muito obrigado por estar aqui com nós até agora. Peço desculpas de novo pelo começo aí, a confusão, pequena confusão, mas acho que foi muito legal, o pessoal aproveitou bastante. Espero que, quem sabe, num próximo seminário aí voltamos já para falar desse livro pronto, acabado. Tomara, Martin, quero dizer que para mim foi uma grande alegria. Contem sempre comigo. Dividir um pouco da minha experiência não é grande, mas é sempre motivo de enorme alegria. E eu tenho certeza que um dia, né, eu ainda vou estar aqui e vou estar escutando uma palestra tua sobre isso. Tenho certeza que isso vai acontecer. Quem sabe no Salão Nobre, daí presencial. Melhor ainda. Obrigado, professor. Um abração. Então, agradeço também quem nos acompanhou até agora e relembrando que amanhã nós temos de novo, né? Guardem próximos capítulos.